Olá, meus amores, em amor vos saúdo, espero-vos bem. Pois bem, senti vir conversar um bocadinho mais convosco hoje, ahm, porque é verdade e que seja uma conversa sem ego, sem medo, sem resistência, porque eu sinto que o que mais nos prende a todos de alguma forma e que muitas vezes não nos damos conta tem a ver com as formatações que nós vamos recebendo. E toda a formatação tem por origem uma percepção. É a forma como tu vês a realidade que vai te dar a tua noção de realidade. E cada um tem uma forma de ver a realidade completamente diferente do outro que está ao seu lado. E esta diferente percepção tem origem em muita coisa. Tem origem na bagagem. Bagagem é um termo assim um pouco estranho, se calhar, para isso, mas tem origem em tudo o que nós somos, que transcende muito só esta experiência física, não é? Esta vida que estamos a viver agora. E eu hoje vou tentar descodificar algumas coisas, porque às vezes apercebo que há muitas pessoas que têm muita dificuldade em lidar com algumas coisas que eu refiro. Eu desde pequenina sempre senti e sempre foi para mim real, porque eu via e era completamente provado que esta vida é só mais uma expressão. É só mais um ano de escola. Porque eu desde pequena disse isso, sempre disse isso, que vir à Terra era como vir à escola e que cada vida era mais um ano que nós seguíamos em frente. Não é? E há anos que nós até podemos achar que somos mais pequeninos, mas que a nossa avaliação ou o nosso desempenho é absolutamente extraordinário. E há outros anos, isto na escola acontece a mesma coisa, que até somos mais velhos, mas que, ou seja, temos mais experiência, mas em verdade, por algum motivo, ou pela nossa própria escolha, porque o motivo é sempre uma escolha nossa, as coisas não correm tão bem quanto nós se calhar gostaríamos. E esse gostar ou não gostar de alguma coisa, mais uma vez, é a nossa percepção das coisas e é a nossa ideia do que tudo deve de ser. Eu estava-vos a dizer que a nossa percepção difere da família, por causa da família em que nascemos, o país em que nascemos, as condições em que crescemos, mas também difere de acordo com as experiências que nós já trazemos no nosso ADN de vidas passadas. Cada um de nós tem tido um processo muito seu, muito próprio. Todos fazemos parte de um uno, todos somos mais uma partícula deste imenso divino, não é? Do princípio criador, mãe, pai divino, como eu gosto de lhe chamar, ou da deusa, que tem Deus em si. Porque se nós formos ver a palavra deusa, está lá escrito Deus, não é? E porquê é que nós havemos de considerar que quem deu origem a isto tudo é um Deus masculino? Se é um Deus no masculino, se efetivamente é o feminino que gera a vida. Porque o feminino tem o masculino em si e o masculino tem o feminino em si. Mas pronto, eu vou referir aquilo que eu vos estava a dizer como sendo o princípio criador, mãe, pai divinos, a energia da fonte, a energia da origem, o ponto uno da criação, se assim entenderem, se assim quiserem. E nós todos somos uma partícula desse ponto uno da criação. E desde que nos dispusemos a iniciar a experiência da criatividade, porque para o divino se desenvolver, tudo o que é vida é criativo. Então, cada vez que nós escolhemos nascer neste planeta,
ou exercer-nos noutras dimensões de consciência, porque nós não nos exercemos só neste planeta, nós vamos desenvolver mais facetas do divino, ok? Mais facetas desse princípio. E é uma das formações que eu dou, que é o Ser com os Anjos. E nessa formação eu convido as pessoas a criarem o seu próprio oráculo dos anjos e a pensarem nas características dos anjos. Quais são as qualidades angelicais? E já vi pessoas que conseguiram fazer um oráculo com 22 cartas, outras com 30 e tal, outras com 40 e tal, outras conseguiram chegar às 70 e muitas. E todos nós temos todas essas qualidades em nós. E porquê é que eu peço para fazerem esse oráculo? Porque quando consultamos esse oráculo diariamente, ou pedimos para nos ser dada uma mensagem diariamente, mesmo que só tiremos uma carta, vai-nos sair exatamente aquela qualidade que é importante cultivarmos naquele dia, ou que é importante lembrarmos que temos dentro de nós. E eu agora vou passar para o que eu efetivamente queria conversar convosco. Tem a ver também com a percepção. Porque neste plano físico, nesta vida que nós temos agora, a nossa percepção de tudo o que nos envolve começa a partir do momento que nós nascemos. E eu vou-vos falar como filha e vou-vos falar como mãe. Enquanto mãe, houve sempre coisas que me fizeram muita confusão, principalmente quando há artigos da própria psicologia que insistem e que as mães devem deixar os filhos chorar até mais não poder, porque assim aprendem a calar-se e deixam de fazer birras logo desde pequeninos. Como durante anos e anos e anos houve correntes que incentivavam as mães a não dar de mamar aos filhos. Eu dei de mamar a 3 filhos. Dei de mamar a 3 filhos até aos 15 meses cada um. O Rafael não foi bem aos 15 meses, foi um bocadinho antes, estava quase a fazer 15 meses, porque eu estava grávida da Áurea e ainda lhe dava de mamar. E mesmo assim dei de mamar quase até voltar a ser mãe, até ter a Áurea. O que para mim também foi um desgaste físico muito grande. E posso-vos dizer que logo quando a minha mais velha nasceu, tinha enfermeiras a incentivarem-me, a quererem-me convencer que o meu leite não era suficiente e que eu tinha que dar suplemento. E começaram a meter o suplemento na própria maternidade. E eu quando saí do ambiente da maternidade do hospital, eu ainda comprámos o leite, mas eu nunca mais dei o leite que não fosse o meu à minha filha. E posso-vos dizer que durante anos eu ainda tive saquinhos de leite congelado no congelador, porque eu muitas vezes eu ia trabalhar e andava com a bomba atrás de mim e passava o tempo todo a tirar leite, porque tinha muito leite. E é verdade, não existe leite fraco. Uma coisa é certa. Quanto mais nós dermos de mamar, quanto mais nós acedermos à vontade da criança, mais leite vamos ter. Que essa é outra coisa. Só podes dar de mamar tantas e tantas horas. Não podes levar os filhos para a tua cama. Não podes não sei quê. Não podes não sei que mais. Não se deve não sei quantos. Nós passamos a vida a ouvir estas coisas e há muitas mães e muitos pais que nas suas fragilidades e nas suas próprias crenças acabam por se deixar ir nestes conceitos. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque ser humano implica contacto, implica dar e receber amor. E eu tive a bênção de ter 5 barrigas. Perdi 2 bebés, tive 3. Ou seja, eu tenho 5 filhos
2 deles no etérico, 3 deles no plano físico. E posso-vos dizer que os meus pequeninos, que agora já estão a ficar crescidos, mamaram enquanto foi possível, enquanto o meu organismo deu. A mais crescida não pôde ser mais, porque por questões várias, ela também não me deixava dormir. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, ela achava que tinha que passar a noite toda acordada. E eu entrei em estado de esgotamento físico, porque depois ia sempre para o trabalho todos os dias, apesar de não ter dormido nada, noite após noite, noite após noite. E chegou uma altura, foi quando eu depois também tive um acidente e que parti o externo, que tive que parar de dar de mamar. O Rafael foi pelas circunstâncias que eu já vos expliquei, estava a menos de um mês do nascimento da Áurea, quando eu deixei de dar de mamar ao Rafael. E a Áurea também mamou até aos 15 meses, para aí, porque se tornou natural ir largando. Mas isto para vos dizer que logo quando foi da Ana Sofia, eu só entrei em esgotamento porque tentei ir contra o que a criança me pedia. Eu passava a noite a levantar-me, porque eu ia ao quarto, ela chorava, eu ia ao quarto dela, estava com ela, ela ficava tranquila, adormecia. Assim que eu me deitava, voltava a acordar e eu voltava a ir para o quarto dela. Ou seja, passava a noite nisto porque andei a tentar resistir a uma coisa tão simples quanto levar a bebê para o pé de mim. E depois acabei por ter de o fazer a partir desse ano e a minha mais crescida já tinha 5 ou 6 anos e eu ainda tinha que me sentar no quarto dela, 5, 6, 7 anos, sentar no quarto dela, no chão, a contar-lhe histórias até ela adormecer, e muitas vezes eu acho que adormecia eu primeiro, caía para o lado no chão, sentada no quarto, até ela conseguir adormecer. Com os outros dois eu já nem sequer pensei nisso. Porque há uma coisa que muitas vezes nos dizem, e então nos últimos tempos isso tem circulado até mais não poder, que até incentivaram os pais a deixarem de dar carinho aos filhos e deixarem de levar os netos aos avós por causa da pandemia. E por muito que eu aceite toda a experiência humana, porque tudo tem um propósito divino maior, na minha dimensão física há coisas que me são difíceis de lidar e de ouvir. E se há algo que é essencial a todo o ser humano, é o contacto físico. A primeira coisa que o bebê faz quando nasce é ter o desejo de respirar, por isso chora. A seguir é procurar, está sempre a procurar o afeto, está sempre a procurar. Quem é que não deu conta de eles estarem deitadinhos ao seu lado e estão a dormir e estão com a mão? Ainda hoje os meus filhos fazem isso. E agora já nem dormem comigo, que eu incentivo-os a estarem na caminha deles, mas eu vou-me deitar no meio dos mais pequeninos até eles adormecerem. E é raro à noite, quando estão comigo, que de madrugada a Áurea, a mais pequenina, não vem para a minha cama para dormir o resto da madrugada comigo, mesmo que já não durma, está ali no miminho. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer, a pandemia não veio dar cabo de nada. A pandemia veio mostrar as fragilidades que nós temos todos enquanto sociedade e enquanto humanos. Porque isso é uma coisa que eu vos queria, é esse o cerne desta mensagem que eu vos vou transmitir agora, e estou a começar pelo berço, para perceberem o encadeamento. Quando nós impedimos aos nossos filhos de ter o contacto com o nosso peito, com o nosso leite materno, quando nós deixamos os nossos filhos a chorar no berço porque nos incitam e nos incutem que eles têm que chorar até se cansar para deixar de chorar, nós estamos a dizer a um bebê que acabou de nascer que ele não vale a pena, que ele não merece a nossa atenção e o nosso carinho. Que ele chorar ou não chorar, que a voz dele não tem valor. É isso que nós estamos a dizer logo ao bebê naquela idade.
Percebem? E todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por experiências destas. Por isso é que a nossa percepção é única face a cada circunstância. Porque é nos nossos tempos primeiros, nos primeiros tempos de vida, nos primeiros anos de vida, que estão os nossos traumas, as nossas dores mais profundas. E quando nós efetivamente nos comprometemos a fazer o caminho da viagem ao centro do eu, do resgate de nós próprios, das primeiras coisas que nos temos que permitir fazer é perceber onde é que está o nosso primeiro trauma. Qual é que foi a origem? E obviamente, muitas vezes não conseguimos lá chegar. Por isso é que nos cursos que eu dou, e são muitas as pessoas que ultimamente voltaram a pedir-me por terapias, e eu tenho dado sempre a mesma resposta. Eu posso fazer uma terapia, mas uma terapia, seja de que tempo for, não dá resposta ao que precisa de ser reconhecido a níveis mais profundos dentro de cada um de nós. Por isso é que eu acabo sempre por vos incentivar, e só vem a mim quem quer, a fazerem os cursos e as formações. Porque não há nenhuma formação que façam comigo que não vão ser levados à origem desses traumas, que não vão ser levados ao ponto uno, seja qual for a formação, porque o divino encarrega-se de vos trazer as regressões, encarrega-se de trazer as memórias à consciência, para que as coisas possam ser processadas com amor, possam ser reconhecidas. E estou-vos a dizer isto também para verem se de uma vez por todas se nós todos somos capazes de perceber que não há ninguém diferente em nós na experiência do sofrimento. As experiências podem ter sido diferentes, as escolhas podem ser diferentes, os vícios podem ser diferentes, mas todos nós já passamos pelo sofrimento. Não há ninguém que esteja neste plano, neste planeta, que não saiba o que é sofrer. Ok? E se há um convite que eu vos vou trazer, é algo que eu já faço há alguns anos. E a primeira vez que eu senti fazer isto já foi para aí há uns 11, 12 anos. E a partir daí, quando eu ainda hoje faço uma terapia, e por isso é que eu gosto tanto, muitas vezes, de vos olhar nos olhos. E depois há pessoas que já me mandam mensagens no Messenger ou aqui pela página da viagem que dizem: mas eu não consigo olhar nos olhos da Ana. Porque é uma onda de ternura e de amor que chega a mim que eu não compreendo. E porquê é que as pessoas não conseguem olhar quando eu vos olho nos olhos? Porque aquele que não se consegue amar a si próprio, como é que vai aceitar amor que lhe é dado pelo olhar de outro? Aí está a dificuldade, aí está a dor, aí está o trauma. Então o convite que eu vos deixo é: seja um mendigo, seja um presidente, seja um advogado, seja um médico, todos sentimos sofrimento, todos já passamos pela dor. Por isso, em vez de olharem ao que a pessoa faz, não olhem ao que a pessoa faz, não olhem ao que a pessoa diz, não olhem para as atitudes. Quando virem alguém a ter um ataque de raiva, olhem-lhe para os olhos. Permitam-se entrar no olhar do outro.
sabem? Há 12 anos, quando eu experimentei isto pela primeira vez, estava na praia, estava no Algarve, em Monte Gordo. E houve um dia que eu senti que tinha que começar a olhar as pessoas todas que passassem por mim e quando olhasse para cada pessoa, procurar ver a criança que lá estava e que ela foi. E posso-vos dizer, eu já partilhei isto antes, que foi uma experiência absolutamente transformadora. Quando nós somos capazes de olhar para alguém e retirar-lhe as capas todas e só ver uma criança, como não amar o outro? Como? Como não aceitar o outro como ele é? Como não perceber que todos nós temos as nossas coisas? Porque a nossa sociedade também nos ensina a catalogar as pessoas, tanto pelos cursos, como pelo estatuto, como se é de uma família bem ou se não é de uma família bem, se nasceu no bairro da Lata ou se nasceu em berço de ouro. Então vamos catalogando. E esquecemos-nos que na origem somos todos iguais, pois somos todos divinos humanos. E esquecemos que na nossa resposta à dor, que muitas vezes está connosco desde tão pequeninos, que nem nos lembramos da origem, daí precisarmos de ajuda, aí sim, e não é uma terapia, é um curso, é uma formação. E porquê? Porque é um tempo, são semanas em que vão sendo convidados a desbravar caminho, a mudar a forma de pensar, a expandir a percepção, a educar emoções. Roma e Pavia não se fizeram num dia e ninguém se cura de um dia para o outro. Ok? Ninguém se cura de um dia para o outro. E eu ainda hoje, quando realizo alguma mensagem, alguma terapia da alma, alguma leitura da alma, a única coisa que eu peço às pessoas, elas mandam texto se quiserem com as perguntas, mas eu, regra geral, nem leio. Porque a única coisa que me interessa é a fotografia atual, para eu olhar nos olhos da pessoa que está ali, que não está fisicamente, mas está a entrar nos olhos, a sede. Percebem? Comecem a olhar o outro que se passa, que se cruza convosco na estrada, que vive convosco ao vosso lado, nos olhos, e procurem a criança. Quando procurarem a criança, vão ver todos os medos, todas as dores, todo o pânico que cada um alimenta. Porque também há outras coisas, além de todas estas catálogos que a nossa sociedade adora, porque adora rótulos, tanto rótulos que considera positivos como rótulos que considera negativos. As nossas crianças porque gostam de brincar e porque querem andar na rua e porque querem correr e porque querem saltar, e nós cada vez mais as pressionamos com matéria, tirando-lhes o tempo de brincar, não é? Tornam-se tornam-se um rótulo, não é? Tantos rótulos, agora nem me está a ver os termos porque eu estou tão farta de rótulos que eu não aceito rótulos. As hiperatividades são rótulos. Ninguém é hiperativo. Só tem necessidade de atenção, de carinho e de espaço para brincar. Déficit de atenção só existe naquele que não responde, que não lhe respeitam o que ele gosta, que o querem formatar. Deficiências. Não existe uma deficiência. Existe uma forma diferente de ver a realidade. Síndromes de Down, síndromes disto, daquilo e daquilo outro, da Asperger, seja o que for. É só uma forma diferente de ver a realidade.
Mas a sociedade rotula tudo aquilo que tem medo de encarar em si. Não é? Que tem medo. E tal como quando eu era pequenina, acho que ainda hoje ou ontem vos contei isso, eu tinha 4 anos a primeira vez que eu pus as mãos para a cura. E posso-vos contar este episódio porque eu acho que não contei. Quando eu tinha 3, 4 anos, 4 aninhos, eu fui visitar uns tios, que não são tios de sangue, mas para mim eram tios de coração, que ele era e é indiano, de pele muito escura, muito moreno, e casou com uma branquinha, de olho azul, loura. E tiveram uma menina que foi buscar o tom de pele do pai e os olhos da mãe, que é mais nova que eu, 1 ano e meio, 2 anos para aí. E quando eu tinha os meus 4 anitos, fomos visitá-los. E morávamos muito longe uns dos outros, mas pronto, fomos visitá-los. Fomos passar uns dias com eles. E quando lá chegámos, esses meus tios andavam aflitos porque a bebé, tinha 2 aninhos, estava com uma infecção tremenda nos olhos e não havia medicamento que lhe retirasse a infecção. Os médicos já não sabiam o que é que haviam de fazer e a bebé estava com os olhos fechados, grudados com a infecção. E esses meus tios também já me conheciam um bocadinho, não é? Porque já sabiam que eu conversava e que eu via quem não estava fisicamente neste plano. Eu virei para a minha tia Ana, também se chamava Ana, e disse que queria uma tacinha com água morna e algodão. Uma criança de 4 anos, ok? Eu pedi uma taça com água morna e algodão. E então o que é que eu, na minha sabedoria dos meus 4 anos, fiz? Fiz pachos. Pus umas rodelinhas de algodão embebido na água morna em cima dos olhos da menina, de cada um. Depois pus as minhas mãos por cima. E estive ali só um bocadinho, com os meus pensamentos, com as mãos em cima dos olhos da bebé. Eu, uma criança de 4 anos, a pôr as mãos em cima dos olhos de um bebé de 2 anos. E quando tirei o algodão, quando fiz assim para limpar com o algodão, a infecção tinha desaparecido. E esta foi a primeira vez que eu manifestei ser aquilo que hoje em dia se chama reikiano. Que mais uma vez é um rótulo. Mais uma vez é só um rótulo. Porque nós temos que catalogar tudo. E depois arranjamos vários tipos de reiki só para se tornar comercial, não é? Convencemos as pessoas que se não tiverem vários tipos de reiki não conseguem transmitir a cura porque precisam de ter mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. E chamamos os nomes todos e mais alguma coisa. E quem já tirou formações de reiki comigo sabe que eu desconstruo isso tudo. É que desconstruo mesmo isso tudo. A energia está em nós. A energia flui através de nós. É a nossa intenção que encaminha a energia, mas é também a intenção de quem a recebe que ela opera em si. E aos 4 anos isso correu tudo muito bem. Mas eu entrei para a escolinha com 5 anos, para a primeira classe, ainda com 5 anos. Eu já fiz os 6 na primeira classe. E logo no meu primeiro ano de escola, tive um coleguinha meu, eu morava em Avanca, distrito de Aveiro, concelho de Estarreja. Eu morava em Avanca e a escola era uma escola antiga, a zona do recreio era gravilha. E houve um coleguinha meu da minha sala que a jogar à bola partiu a cabeça. Mas partiu a cabeça a sério. E eu estava dentro do edifício da escola, comecei a ouvir a gritaria e o sururu, que as funcionárias estavam aflitíssimas. E fui ver o que é que se passava.
e da porta do edifício que o meu colega estava caído no chão ao pé das balizas de futebol, porque era só aquele aro de metal, ou de ferro, nem era metal, era ferro, aqueles aros de ferro para marcar a baliza, eu apercebi-me o que é que se tinha acontecido e perguntei a uma das auxiliares, a uma das contínuas, antigamente dizia-se contínuas, o que é que se tinha passado. Ela disse, não me digas nada porque eu não sei quantos partiu a cabeça e aquilo está-se aqui. E eu virei-me para ela e disse assim, chamei-a pelo nome, já não me lembro, que era um balde de água e um pano. Ela ficou assim a olhar para mim, mas eu acho que naquelas alturas, eu acho que fico assim, devia ficar assim com uma autoridade na sabedoria dos meus 6 aninhos, já devia ter feito os 6 anos quando isto aconteceu, deve ter ficado assim com uma autoridade imensa. E ela foi-me buscar o balde com a água e o pano. Eu vou agarrar no balde com a água e o pano, atravesso o campo todo onde eles jogavam a bola, fui ter com o meu colega, sentei-me no chão, pus-lhe a cabeça, peguei-lhe com todo o jeitinho na cabeça, pus-lhe a cabeça no meu colo, peguei no pano e a cabeça estava mesmo aberta, peguei no pano com a água, limpei-lhe a cabeça da gravilha e pus as mãos. Quando chegaram os bombeiros, primeiro viram uma criança com outro ao colo, entraram em estado de pânico. Vieram a correr. O que é que a miúda está a fazer ao rapaz? Ele tem a cabeça partida, não é? Mas quando chegaram ao pé de mim, eles ficaram a olhar para mim e ficaram a olhar para a criança que estava ao meu colo. Uma criança dá colo a outra. E depois lá o tiraram e eu só os ouvi dizer para a contínua, para as contínuas que estavam ali ao pé, como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Porquê? A zona onde ele tinha partido a cabeça, e era uma fratura grave, é muito irrigada de sangue e era para ele estar completamente alagado em sangue. Quando eles chegaram, o meu colega, não deitava uma gota de sangue. O sangue tinha estancado. Obviamente que na altura isso correu tudo muito bem e ficou tudo. Mas esse foi o primeiro impacto. Porque qual é o outro impacto a seguir quando há uma coisa que não se compreende? É o bullying, são os maus tratos, é o insultar, é o marginalizar. E a verdade é que vamos pôr o dedo na nossa ferida. Sou portuguesa, sim. Nasci em Moçambique, mas sou portuguesa. Os meus pais são portugueses. Eu nasci em Moçambique quando Moçambique pertencia a Portugal, ainda era território português, filha de portugueses. Mas lá está, como eu estava a dizer, e todos nós fazemos isto. Não há ninguém, e eu incluída, que não julguemos o outro de vez em quando. Ou que não vamos assumir que esta pessoa é aquilo ou aquilo ou aquilo outro, sem saber a história dela. Às vezes até o fazemos tão inconscientemente. Eu fui muito insultada. E como já partilhei convosco, fui insultada até à vida adulta. Há cerca de 10 anos, 8 anos, ainda era insultada no meu local de trabalho por ser bruxa, por ser isto, por ser aquilo, por ser aquilo outro. 10 anos. E foi quando eu depois comecei a fazer o EFT, as Emotional Freedom Techniques, ou aquilo que vocês podem chamar o tapping, que eu me permiti ir camada, mudando muita crença, muito pensamento, acedendo a muitas vidas passadas, aprendendo a amar-me, e a partir daí a situação mudou. Mas estou-vos a contar isto tudo para vocês perceberem a origem das nossas dores, onde é que elas estão e como é que nós as manifestamos. Porque todos nós temos dor. E todos nós temos uma grande incapacidade de querer reconhecer a nossa dor.
E às vezes nem é uma incapacidade, é também uma resposta natural do ser humano. Quando há alguma coisa, ainda no outro dia eu partilhei isto convosco. Quando há algo que nos fere profundamente, muitas vezes congelamos, tal como acontece na natureza. E então, a mim também me chamavam de bruxa, e ser bruxa é a melhor coisa que existe, porque é aquela que está conectada com tudo e com todos e com a natureza. E sabe as plantas e conhece e transmite a cura. Nós é que temos a ideia, lá está, fomos educados pela ideia negativa que a bruxa tem verruga no nariz, veste preto, tem chapéu de bico e anda com um caldeirão a fazer pressões negativas e a fazer mal a toda a gente. Porque isto vestido preto também não tem mal nenhum. Porque preto é a cor do sagrado feminino profundo. É a cor do útero, a terra, onde nasce a semente. Quando a semente começa a brotar, só vê negro à sua volta. Não é? Mas isto para vos dizer que nós continuamos a fazer isto de uma maneira ou de outra. E a sociedade ainda nos incita a fazer mais coisas. Nós olhamos para os outros e achamos que somos superiores. Principalmente porque somos capazes de atribuir a pessoas que são viciadas. Sim, há pessoas que tomam medicação e acabam por ficar viciadas na medicação. Há pessoas que se drogam e ficam viciadas na droga. Há pessoas que bebem e ficam viciadas no álcool. Há pessoas que fumam e ficam viciadas no tabaco. Mas as pessoas que também não largam isto que eu tenho na mão para estar a falar convosco, também são viciadas no telemóvel e nas redes sociais. Mas as pessoas que comem, às vezes em demasia, também são viciadas na comida. Não é? Mas as pessoas que não conseguem estar sossegados numa relação e saltam de relação em relação, em relação em relação, também são viciadas em relações. E depois ainda há aqueles que são viciados em sexo, porque acreditam que é através do sexo que se conectam. E têm relacionamentos de one night stand, uns atrás dos outros, e quanto mais relacionamentos têm, mais o seu vazio cresce. Há vícios para tudo. Mas nós, no alto da nossa arrogância, achamos que só os outros é que são viciados. Não é? Porque se drogam, porque fumam, porque bebem e esquecemos dos nossos próprios vícios. Não é? E quando nós, por exemplo, naqueles dias que nos afundamos no frigorífico e comemos tudo e mais alguma coisa, é uma fuga. É um vício. Mas é uma resposta que nós estamos a dar ao que estamos a sentir e não estamos a conseguir lidar. O problema está é que nós vemos tudo como negativo. Aquele que se droga, ele droga-se porque está à procura de uma resposta para algo que o magoa. E quanto mais procura essa resposta, mais isolado fica. E o que é que a sociedade faz? Marginaliza. Então ainda isola mais. Não é? Quando nós vamos na rua, passamos por sem-abrigo, o que é que nós fazemos? Nós cumprimentamos um sem-abrigo? Ou, regra geral, viramos a cara para o lado? Eu gosto de cumprimentar. Mas nós, regra geral, viramos a cara para o lado. E esquecemos. Não é? E esquecemos que aquele ser humano está em sofrimento, que foi o sofrimento extremo que ele sentiu, seja de que maneira for, que o conduziu àquele estado. Tal como o sofrimento de cada um de nós nos conduz a um estado.
Eu já passei por muitos vícios. Quando estava na faculdade, tentaram meter-me na droga e eu percebi o que estava a acontecer e afastei-me. Mas também na faculdade comecei a perceber que se bebesse, porque eu tenho muita resistência ao álcool, que se eu continuasse a beber que me ia tornar viciada. E então afastei-me. Né? E durante muitos anos alimentei o vício de achar que tinha que salvar alguma coisa, que tinha que ser capaz de resolver. Isso também é um vício. Quando nós não nos permitimos aceitar o que a vida nos está a trazer e o que nos está a mostrar e achamos que temos que fazer algo para mudar isso, ou que, seja o que for. Há muitos vícios, não é? Houve uma altura da minha vida que o meu vício foi prescindir de comer. Eu não mamava, tornei-me anorética. Tive anorexia nervosa, eu não conseguia comer. Vamos pôr o dedo na nossa ferida. Vamos honrar-nos e percebermos que somos todos humanos e que todos temos vícios. E em cada vício que eu descobri em mim, fui descobrir a força para lhe dar a volta. Esse tem sido o meu caminho e esse é o convite que eu vos faço. Quais são os vícios que vocês alimentam? Porque é na resposta, é no vício que está a resposta para vocês se encontrarem e irem perceber o que é que está por trás desse vício. Qual é a carência? Como é que podem dar a volta? Como é que se podem escolher? Como é que podem assistir o outro no seu caminho, escolhendo-se? Porque em verdade, quando nós somos capazes de aceitar tudo como uma experiência, nós deixamos de ver as situações como um vício ou como uma virtude. São as vicissitudes. As vicissitudes são as experiências da vida. Sim, há quem tenha o vício de comprar roupa, comprar sapatos, comprar maquiagem. Há quem não seja capaz de se apresentar sem maquiagem. Eu adoro maquilhar-me. Eu hoje já estive maquilhada. E usei o meu salto alto agulha. Hoje até foi um estileto, foi mesmo um sapato, não foi uma sandália. Apeteceu-me. E agora estou a falar convosco de cara lavada. Porque tanto sou capaz de andar de salto alto de 10 centímetros, agulha, como sou capaz de andar descalça. Quem me conhece sabe que se daqui a bocadinho eu começar a perceber que o pôr do sol está a ficar fantástico, dou uma corrida lá fora e estou no primeiro andar, descalça para o meio da estrada para tirar uma fotografia para apanhar o ângulo. Porque eu sou assim, espontânea, e não estou preocupada com o que é que os outros pensam ou vão pensar ou vão dizer. Não é? Não é? Mas a verdade é que a percepção dos outros sobre as situações alimenta as nossas percepções. E quanto mais permitimos que a percepção do outro interfira com a nossa, mais nos esquecemos de nós e mais mergulhamos na nossa dor e alimentamos todo o comportamento que gera sempre mais dor. Sabem, quem tem vício de doces, basta perceber que pode comer doces sem lhe fazer mal. Eu tenho conhecido pessoas, aliás, convivi de perto com uma pessoa que os doces dela é açúcar às carradas, é quase pôr a colher e a colher ficar de pé no doce por ter tanto açúcar. É um doce que consegues comer uma colher, às vezes ainda vais à segunda e às vezes já não consegues ir mais. E eu também sou gulosa. Mas há uns tempos fiz uma sobremesa tão simples quanto isto.
Um creme de maçã. Cozi a maçã com o pau de canela, com vagem de baunilha, com um bocadinho de sal. A vagem de baunilha delicadamente aberta. Fiz um puré e depois pus canela por cima. E só o sal, porque a fruta, nós esquecemos muitas vezes que a fruta tem a frutose. E quando nós pomos um bocadinho do seu contrário, vai puxar, como em tudo na vida. Vai enaltecer o que lá está. Então, quando pomos um bocadinho de sal em fruta que foi cozinhada, estamos a extrair o doce. E ela fica mais doce ainda sem termos que recorrer ao açúcar. Mas podem usar geleias naturais. Ou usem mel. Quem não quiser mel, porque lá está, é da abelha e quem é vegan não come mel. Mas tem outras geleias. Façam açúcar de tâmara. Não é? Não deixam de ter o doce. Deixem de ir ao açúcar refinado, porque isso mata-vos. E alimenta o corpo de doença, porque vai acidificar o organismo, e quanto mais ácido fica o nosso organismo, mais permeável fica a doença. Percebem? Há muitas geleias. Geleia de agave, geleia de tâmaras, geleia de arroz, geleia real. Sei lá. Redescubram, mas o prazer de encontrar os sabores autênticos. Só que o nosso cérebro, o açúcar, está provado que é o alimento mais viciante que existe. É o mais viciante, é o maior vício de todos, é o açúcar branco. É os açúcares refinados. Por isso é que nós compramos cereais para o pequeno almoço, têm açúcar. Vocês vão comprar batatas fritas e se não têm atenção no rótulo, já vem açúcar. Não é? Então quem come Pringles e essas coisas e salve, eu não como nada disso, mas a composição, aquilo batata já não tem nada. Tem tudo e mais alguma coisa, muitos és, muitos isto, muitos aquilo, muitos aquilo e açúcar. Porquê? Porque a indústria sabe que quanto mais puser nas coisas, mais as pessoas vão comer. Porque é viciante. É o maior vício de todos. É o ingrediente que mais vício causa. Então comecem aos poucos. Não conseguem retirar provavelmente o açúcar branco de um momento para o outro, todo. Mas vão introduzindo o outro mais saudável pelo meio para diminuírem a dose para o vosso organismo se ir habituando. E começámos nos traumas e nas coisas da infância e parámos no açúcar. Já viram como é que é a conversa? É como as cerejas, não é? Nunca mais. Mas pronto. Já conversei um bocadinho convosco. E acima de tudo o que eu vos quis trazer foi a percepção de que cabe a cada um de nós perceber que o outro que está ao seu lado é alguém que também sofreu, que já sofreu ou que está em sofrimento. Mas também vos trago a mensagem que é possível. Eu tenho estado a experienciar isso na minha vida. Aliás, passei pela ascensão, pelo processo de regresso ao lar dos meus pais seguidos e vivi esse processo em perfeita tranquilidade e aceitação. E tenho estado a ter tantas outras experiências, o divórcio, tudo, e estou em tranquilidade. Podemos passar pelas experiências sem nos afundarmos na dor, sem nos afundarmos no drama, sem nos afundarmos no medo. Ok?
Nós somos aqueles que se permitem prescindir da dor e do sofrimento. É o açúcar que eu uso, açúcar de coco. E às vezes uso o mascavado escuro e as geleias. Percebam que o sofrimento é gerado pelo nosso ego, pela nossa mente. A alma não conhece sofrimento, só vê propósito. Por isso eu tantas vezes vos digo, quando somos capazes de elevar a nossa percepção à visão da águia, que neste plano é a visão mais elevada, é a visão da alma manifestada em corpo físico, nós conseguimos perceber que tudo é uma experiência e quando retiramos a carga emocional da experiência, porque não é a situação que nos magoa. A verdade é que não são as situações que nos magoam. O que nos magoa é a forma como nós encaramos a situação. Quando vocês forem capazes de mudar a forma como encaram as situações que anteriormente vos magoavam, vocês vão vivê-las de outra forma. Por isso é que eu vos trago ferramentas. Ok? Por isso é que eu vos digo para entregarem ao fogo. Por isso é que eu já vos falei no EFT ou no tapping. Por isso é que eu já vos trouxe tanta ferramenta. Já vos disse para se olharem no espelho e dizerem assim que acordam: eu amo, eu aceito, eu perdoo-me, eu honro, eu mereço, eu sou. Olhar para o espelho. Ok? E o sofrer com o sofrimento dos outros não é sofrimento, é empatia. E eu também já partilhei, tem um vídeo que vocês encontram facilmente no meu canal no YouTube, porque aqui no Facebook vai ser difícil de encontrar no meio de tantos que estão no separador dos vídeos. Se procurarem Empatia versus Compaixão, Ana Sou, no YouTube, vão encontrar o vídeo que eu fiz e que eu explico a diferença da empatia e de vibrar compaixão. Eu também era assim, uma esponja autêntica de tudo o que me rodeava. E tenho aprendido a tornar a empatia em compaixão e, como tal, poder assistir sem absorver. Porque quando nós absorvemos a dor do outro, perdemos o discernimento e não assistimos, não fazemos nada. Só ficamos mais uns a navegar na maionese, não é? Andamos todos ali a navegar na maionese. É uma expressão que me deu agora, não é? Como se andássemos num barquinho no meio de... e queremos remar e não saímos de lado nenhum. Claro, estamos presos, fomos buscar a emoção do outro e deixámos de ter discernimento. Isso não é amor. Isso não resolve nada. Por isso vamos aprender a tornar a empatia em compaixão. E quem acha que é muito empático, isso é uma grande virtude, ser sensível é uma grande virtude. Ser empata não é uma grande virtude. Porque ser empata tira-nos do nosso foco. O convite é mantermos-nos no nosso eixo, no olho da tempestade. E daí vibrarmos compaixão. Eu já ensinei o tapping, já expliquei como se faz. No meu canal no YouTube tem lá um vídeo que se chama Técnicas de Libertação Emocional. Ok? Vão ver, vejam as vezes que precisarem. Façam os decretos para se ensinarem para ensinarem a vossa mente a pensar de outra forma e também para prescindirem de energias que ficaram presas em vós. E em setembro eu vou voltar a colocar os cursos. Não sei se vou colocar todos, mas vou colocar alguns e vou colocar 2 novos. Em setembro, outubro vão abrir 2 formações novas. Depois estejam atentos. Porque aí sim, tem acompanhamento 11 semanas, 16 semanas, 21 semanas. Ok?
Eu agora vou. Não vou ficar a responder a tudo o que vocês estão para aí a dizer. Não vale a pena, já fica. Bem, nós não ajudamos o outro, nem mudamos o mundo a ficar-nos a revoltar com o que acontece à nossa volta porque isso não resolve. A única coisa que pode mudar o mundo é cada um de nós escolher mudar-se a si próprio, curar as suas emoções, aceder aos seus traumas, aceder à sua dor profunda, honrá-la, amá-la, nutri-la, tal como é suposto fazermos com um bebê. Honrá-lo, amá-lo e nutri-lo. Por isso volto ao convite inicial. A partir de hoje, quando olharem para alguém, olhem nos olhos e vejam a criança. Todas as bênçãos, meus amores. Todas as bênçãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem bem. Todas as bênçãos. Gratidão.